Aleluia. O Senhor está nessa igreja. O nome dela é plenitude. Que você seja pleno da bondade, da alegria, da graça, do transbordar do Senhor, até transbordar. Que em você a plenitude de Deus realmente se faça multiplicar, e que pessoas que precisam dessa plenitude de Deus, não é por acaso que nós temos esse nome, ela transborde, e que nós sejamos os vasos de onde a graça de Deus emana e alcança muitos outros, né, em nome de Jesus. Olha para o seu vizinho e diga: você é um vaso, é um instrumento no qual Deus derrama a sua plenitude de alegria, de bênção, de graça, de poder, de toda sorte de bênçãos que há nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom, queridos. Podem sentar. Glória a Deus. Cada vez que eu venho aqui nesta igreja, eu me sinto encorajado. Aleluia. Na verdade, esta não é uma igreja, por assim dizer, como o pastor Ebe diz, né? Uma igreja filha da igreja da paz. Para mim, essa é uma igreja irmã. É a nossa irmã, não é gêmea porque nasceu depois, mas é uma irmã crescida, abençoada, uma irmã madura e que está fazendo grande diferença, né? Em Fortaleza, em Eusébio, para a glória de Deus. Somos a mesma família, temos o mesmo DNA, sangue de Jesus nos lava a todos e nos mantém firmes na esperança da glória de Deus. A pergunta, queridos, eu pedi para o pastor Paulo, abençoado, que pudesse inverter ou terminar mais cedo a reunião do setor. Então eu vou precisar sair um pouco mais cedo do que o convencional, porque nós estamos num momento bem decisivo lá na nossa igreja. O pastor vai viajar por 2 meses e meio. Nós estamos nos últimos reuniões para planejar o que vai acontecer até agosto, né? Claro que o Espírito Santo vai com ele e fica conosco. Então isso é uma boa coisa, uma boa garantia. Mas nós temos muitas coisas decidindo. Mas, queridos, eu não podia deixar de vir aqui, tá certo? Pastor Dias, ele é um filho para nós, apesar dele ter um pouquinho de mais idade do que eu, mas ser mais fofinho. Mas assim, o fato dele ser tão fofinho, tá assim, é porque o coração dele é maior. Cada vez, não é porque ele está ausente, mas e não é também, como a gente diz, rasgação de seda, né? Mas cada vez que nós reunimos com ele e que nós conversamos sobre vocês, ele chora. Não é difícil ele chorar, né? Mas ele chora de alegria, ele chora de desejo que a igreja cresça, ele chora mais do que já cresceu, ele chora porque ele quer ver cada discípulo, cada pessoa alcançando o seu pleno potencial em Deus, e isso é uma coisa boa. Eu sei que nós vamos alcançar, e eu sei que ele ama profundamente essa igreja. Ele podia ter uma vida muito boa, né? Somente como médico, e até descansar mais, mas ele tem dado um tempo precioso para edificar essa casa, junto com cada um de vocês, porque ele tem uma visão de Deus. Diga para o seu vizinho: você também tem. Amém, queridos, você também tem. Porque você está edificando uma casa espiritual para Deus, e isso tem valor eterno. Tem um valor eterno. Queria perguntar o seguinte: quantos aqui sabem trabalhar com enxada? Já trabalhou algum momento com enxada? Parabéns. Quantos sabem trabalhar com foice? Já trabalhou com foice em algum lugar? Esse povo é aplicado, né? Quantos sabem trabalhar, por exemplo, com aquele rasteiro que ancinho que puxa folha? Ciscador. Mais gente, esse aqui não é tão perigoso. Quem sabe trabalhar, já trabalhou com facão? Muito bem. Não vou perguntar outras coisas, só mais um. Quem já trabalhou, sabe trabalhar com machado? Parabéns. Muito bem. Eu queria falar nessa noite, abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 6. 2 Reis, capítulo 6.
Abra suas Bíblias. Aqueles mais modernos podem ligar suas Bíblias, né? Hoje em alguns lugares dizem assim, já vai ligar as Bíblias. Então, ligando ou abrindo, né? Vamos para 2 Reis, capítulo 6. Esse é um texto muito precioso, me chama muito a atenção e tem muito a ver com liderança, crescimento em Deus. 2 Reis, capítulo 6. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar que habitemos. E respondeu ele: ide, pode ir. Disse um: serve-te de ires com os teus servos. E ele tornou: eu irei. Ele foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água, e ele gritou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe o lugar. Então Eliseu cortou um pau, lançou ali e fez flutuar o ferro. E disse Eliseu o profeta para o homem: levanta-o. E o homem estendeu a mão e o tomou. O Senhor aplica essa palavra em nossos corações. O que é que isso tem a ver com o Tadeu? O que é que isso tem a ver com liderança de células? O que é que isso tem a ver com a nossa caminhada diária de cristãos em Fortaleza, em Eusébio, em Aquiraz, no reino de Deus? Tem tudo a ver. Primeira vez que eu li esse texto, eu li com outros olhos. Depois Deus me chamou a atenção para essa profundidade, que são lições práticas para a vida diária. Quando eu leio esse texto, eu vejo o seguinte: você pode dizer o seguinte: um ferro, um homem e um profeta. Pode chamar mais ou menos assim. Ou a fé que faz o ferro flutuar. Mas é um homem, um ferro, um homem e um profeta, né? Mas eu vejo aqui uma ação sobrenatural do Senhor. Primeira coisa aqui é que havia, depois que Elias morreu, lembra que Elias era o discipulador do Eliseu, eles andavam juntos. Quando Elias foi arrebatado aos céus, Eliseu estava junto com ele. Eliseu falou: não te deixarei. Elias falou: fica aqui nesse lugar, porque eu vou até Betel. Vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixarei, vou contigo. Chegaram lá em Betel, ele disse: olha, eu vou até Gilgal, fica aqui, eu vou sozinho. Não te deixarei, vive o Senhor, vive a tua alma, não te deixarei. Eu vou até Jericó, não te deixarei. Foi até Jericó junto. Vou até o Jordão. Ele foi até o Jordão junto com Elias. Chegando lá, Elias usou o seu manto, abriu as águas, os dois passaram. E quando Elias foi levado para o céu, Eliseu viu carros de fogo, né? E os cavaleiros e cavalos, e ele gritou: carros de Israel e seus cavaleiros. E ele herdou porção dobrada da unção e do manto de Elias. Incrível, mas era um discípulo que não tinha tempo ruim. O discipulador: vai, eu vou. Vai até um rio. Mas primeiro foi para Jericó, que era um local meio difícil. Verdes mares, castelo encantado. Vou, lá tem uma célula, lá eu discipulo gente. Ah, mas tem que ser do Eusébio. Eu vou, lá eu discipulo gente, lá eu ganho. Ah, mas tem que ser no Barroso, no São Cristóvão. Vamos, lá tem gente para ser ganha para Jesus, lá tem gente para ser discipulada. Quando você faz isso, querido, o Senhor te dá porção dobrada. É incrível, mas a porção dobrada é fruto da disposição e é fruto do desejo de caminhar junto. Quando Eliseu voltou cruzando o Jordão para outra margem, tinha 50 discípulos dos profetas, dizendo: Eliseu, assim como nós cremos e andamos com Elias, nós estamos contigo, conte conosco. Incrível, ele era só um com Elias, quando ele voltou eram 50. Incrível. E os 50 foram aumentando, multiplicando. No capítulo 6, Eliseu tinha uma escola de profetas, porque isso que eu acabei de falar está no capítulo 2. Aqui
na escola de profetas, uma escola abençoada. Eles moravam na escola, tão abençoada que era, todos eles, inclusive o Eliseu. Mas eles eram discípulos de visão. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Gente, isso aqui para mim é algo maravilhoso. Não foi Eliseu que precisou dizer: precisamos crescer, precisamos ampliar, precisamos aumentar a casa, ganhar mais gente, discipular mais gente, abrir mais células. Não, os próprios discípulos que vieram e falaram. Discípulos bons, né? Que discípulos bons, eles tinham uma visão correta. A casa é pequena, nós precisamos ampliar, nós precisamos crescer. Muito bem discipulados. Versículo 2: os discípulos falaram ainda: Eliseu, vamos até o Jordão e tomemos cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. O Jordão tinha floresta, tinha muita árvore. Israel é muito deserto, é uma terra assim que não tem quase nada de planta. Mas lá no Jordão tinha uma floresta. O rio Jordão tinha uma história. Foi lá que Josué passou com todo o povo para conquistar a terra prometida. No rio Jordão, foi lá que muitos milagres aconteceram. E foi lá também que ele, junto com Elias, alguns anos antes, tinham repetido o milagre das águas se abrirem. 2 vezes, né? Mas agora eles falaram: olha, Eliseu, lá perto do Jordão tem uma floresta com muitas árvores. Vamos lá, cada um de nós vai cortar uma viga, uma árvore, cada um vai trabalhar a sua árvore, e nós somos muitos, e com essa quantidade de madeira nós vamos construir uma casa grande, ampla e abençoada. Eliseu falou: maravilha, podem ir, é boa essa ideia, é boa essa visão. Imagine, agora o que é uma viga no reino de Deus? Alegorizando, Jesus falou que a árvore boa produz bom fruto, e a árvore má produz um fruto mau. Ele falou o seguinte: toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada fora, mas aquela que produz fruto, ele limpa. Para quê? Para que produza mais fruto ainda. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor, que trabalha, que cuida, que direciona. Então, tanto no Antigo como no Novo Testamento, falar de árvore é uma simbologia de gente. A árvore boa produz bom fruto, a árvore má produz má fruto. Lá em Romanos capítulo 10, capítulo 11, diz que nós éramos uma árvore imprestável, a oliveira brava, que não produzia nada. Israel era a oliveira verdadeira, natural. Só que aquela oliveira verdadeira, natural, não fez o seu trabalho, negligenciou, ficou vaidosa, rejeitou o chamado de Deus, rejeitou o Messias. E diz a Bíblia: Deus cortou a oliveira natural e pegou aquela brava, venenosa, e enxertou na oliveira natural. E agora nós somos a oliveira de Deus, nós somos o Israel de Deus, nós somos a menina dos olhos de Deus, e nós produzimos bons frutos para a glória de Jesus. Aleluia. Então, queridos, não é por nosso mérito, mas é porque o Senhor fez de uma árvore imprestável uma árvore que dá bom fruto. Essa é a obra de Jesus, continuada pelo Espírito Santo. E também nós, quando discipulamos, estamos cooperando com o agricultor divino, em que novas plantas surjam saudáveis e abençoadas. Então, quando ele fala: cada um corte uma viga para edificar uma casa, significa o seguinte: se cada um aqui discipular alguém, pegar uma pessoa que é uma árvore torta lá fora e trazer para a casa de Deus, essa árvore vai ser uma árvore boa, uma árvore plantada junto às correntes de água, que dá o seu fruto na estação própria, que não se receia quando vem o calor, e tudo quanto fizer será bem sucedido. O nosso Deus é especialista em transformar árvores imprestáveis, em transformar espinheiros, como Moisés era,
no deserto e transformar em árvores, carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória, né? Então eles estavam com uma visão maravilhosa: ampliar a casa e cada um trabalhar uma árvore. Às vezes tem uma pessoa só cortando 5, 10, 20 árvores, discipulando 10, não consegue reunir direito. E tem gente que não discipula ninguém, conhece a Bíblia, conhece a palavra, tem tempo, mas não tem disponibilidade. Quando cada um corta uma árvore e trabalha a árvore, lavra, poda, faz madeira para a construção da casa, não fica pesado para ninguém. Não é verdade? O que era que eles tinham que fazer? Cada um tinha que cuidar de uma árvore. Nós, na graça, no Novo Testamento, vamos além. Nós cortamos 2, 3, 4, glória a Deus. Isso não é uma apologia a desmatamento, tá? Isso aqui é no mundo espiritual. É transformar árvore que não presta em árvore de justiça. Alto lá, não vai sair por aí derrubando tudo, tá? Nós somos chamados para cortar fora os galhos secos, cortar fora o que não presta e transformar a árvore numa árvore frondosa e frutífera, madeira de lei para a casa de Deus. Aleluia, glória a Deus. E Eliseu falou: pode ir, vocês estão corretos. Querem ampliar a casa, querem cortar madeira. O que é que eles disseram? Eliseu, vem conosco, vem conosco, vem com os teus servos. Olha a visão, eles não eram independentes. Eliseu abençoou: pode ir. Era isso que eu queria. Agora é comigo, deixa com o papaizinho aqui que eu dou conta. Tem gente que pensa assim ou faz isso. Aqui não é o caso de ninguém, glória a Deus. É a virtude do reino de Deus ser dependente do Senhor e andar em submissão, andar debaixo de autoridade, porque quando a gente pensa que pode fazer sozinho, a gente pode quebrar a cara. O bom é andar em submissão, em dependência, junto com o discipulador. E Eliseu aqui disse, talvez testando: podem ir. Eliseu, vem conosco. Eliseu, nós não damos conta sozinhos. Nós já aprendemos muita coisa. Temos machado, temos árvores, temos a visão, mas nós queremos a sua companhia. Você começou essa escola. Eliseu, você nos ganhou para Cristo. Eliseu, você me ajudou a dar os primeiros passos na caminhada e na fé cristã. Eliseu, vem conosco. E Eliseu falou o quê? Eu irei. Eu irei. Até aqui maravilha. Versículo 4: e foi com eles. Chegado ao Jordão, começaram a fazer o quê? Cortar madeira. Ninguém era preguiçoso, todo mundo era disposto, corajoso. E com que cortava madeira lá? Cortar uma árvore grande. Não pode cortar com uma faquinha de mesa, não pode cortar com uma serra de pão, não pode cortar talvez com uma foice. A foice é para cortar capinha, para colher as coisas. Qual é a ferramenta própria para derrubar uma árvore grande? Machado. Machado mas cuidado ao manusear o machado. A palavra do Senhor diz em 2 Timóteo capítulo 2 versículo 15: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Espada, machado, seja o que for, um desavisado que não sabe usar, ele pode cortar os outros, cortar os pés e ferir os outros e a si mesmo. Tem que manusear bem. Por isso que é bom conhecer a palavra de Deus, para não acontecer como um pastor amigo meu, que ele tinha muitos irmãos. Nesse tempo não tinha discipulado na igreja dele, não tinha muita instrução, e ele disse que 18 irmãos da igreja dele, lá no bairro, lá em João Pessoa, 18 irmãos entraram numa sala com 2 testemunhas de Jeová, tentando ganhar as testemunhas de Jeová para Jesus. Ficaram lá 3 horas. Quantos irmãos? 18 irmãos e 2 testemunhas. 3 horas depois saíram lá de dentro 20 testemunhas de Jeová. Misericórdia! Misericórdia, queima mesmo, irmão. Mas ele ficou tão em crise, que ele começou a ensinar o povo, e todo mundo tinha que ler e estudar e buscar conhecer o Senhor. E depois de uns 6 meses resgataram os 18 de volta, graças a Deus, e ainda trouxeram as outras 2.
mas só foi um lucro, um trabalho de 6 meses e um lucro só de 2. 2 almas vale mais do que o mundo inteiro, claro. Mas foi difícil ter os 18, 6 meses lá no Jeová, né? Mas por isso que é importante conhecer a palavra de Deus. Tá certo? Verso 5: sucedeu que enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. E ele gritou: ai meu Senhor, porque era emprestado. Esse aqui deu uma pisadinha na bola. Por quê? Primeira coisa, uma pessoa que vai cortar madeira, uma pessoa que diz que é lenhador, cortador, a primeira coisa, já imaginou se o Dias não tivesse um estetoscópio? Já imaginou se o Dias não tivesse um termômetro? O mínimo que um médico deve ter é um termômetro e o estetoscópio, né? Para dizer, abra a boca, respire, diga, pelo menos, né? Claro que um bom médico tem mais do que isso. Mas quem vai cortar madeira, no mínimo tem que saber usar bem o machado e pelo menos ter o seu. Porque o machado, ele tem a cunhazinha lá na frente. Tem que garantir que está bem batido, bem socado. Porque se estiver solto, folgado, você dá 2, 3 batidas, na terceira a lâmina voa fora, né? Aquele pedaço de ferro. Ou então você vai cortar outra pessoa, vai cortar os pés, qualquer coisa pode acontecer. Tem que afiar bem para ele cortar, aí você não vai fazer galo na mão. É toda uma técnica, não é tão simples assim. Mas um bom trabalhador sabe disso. Mas esse sujeito aqui, primeiro, não sei se ele afiou o machado, não sei se ele garantiu que bem aqui naquela cabeça do machado estava bem batido para não ter risco de cair. E terceiro, a pessoa que emprestou para ele ainda corria risco. Na hora que o machado caiu na água, no original hebraico não é que caiu o cabo, não. O que caiu na água aqui foi somente a lâmina. Ela resvalou, saiu do cabo e caiu na água. Imperícia, falta de prudência, falta de cuidado, falta de saber fazer o trabalho, manusear corretamente a ferramenta, né, o instrumento de trabalho. E aí foi que veio a verdade: Senhor, Eliseu, por favor, socorro. Esse machado nem é meu. Outro motivo para ele ter mais cuidado, o fato de não ser dele. Mas normalmente a gente sabe usar melhor aquele que é nosso, já tem o hábito. Pela lógica, ele nem tinha o costume e o hábito de trabalhar com machado, de forma que agora ele ficou em crise. O que é que eu vou dizer para o dono? Agora eu vou ter que pagar o machado do outro. E a árvore que ele estava cortando ainda ficou pela metade, todo mundo cuidando da sua e a dele agora cortada, o vento balançando, mas a árvore lá em pé. Então, atrapalhou o trabalho dos colegas. Parece assim, isso não parece muitas vezes na igreja, quando uma pessoa está caminhando bem, está servindo a Jesus, está alegre, discipulando, liderando uma célula, e de repente o machado cai na água. E o que é o machado cair na água? O machado cair na água, parou de orar. O machado caiu na água, eu li a Bíblia todos os dias, de repente parei de ler. Isso é machado caindo na água. Eu tratava bem a minha esposa, os meus filhos, eu tratava bem meu marido e meus filhos, de repente deu uma louca na cabeça e agora é só nocaute, palavra grossa, palavra dura, falta de paciência. Sabe o que é isso? É o machado caindo na água. Antes eu adorava ao Senhor, eu tinha muita alegria no meu coração, agora eu vou para a igreja só pela misericórdia, porque meus filhos vão. Vou para a igreja somente para minha mãe não ficar triste. Eu vou para a igreja, mas parece que o meu coração não está lá. Eu sento, antigamente eu estava bem aqui na frente, agora senta no meio e depois vai lá para trás e depois fica lá fora. Sabe o que é isso? É o machado caindo na água. Misericórdia, né? Essa parte não é boa. O que é o machado cair na água? Antes eu tinha cuidado com meus olhos. Eu não olhava para as pernas das mulheres, eu não cobiçava as coisas dos outros. Agora eu não estou mais dando tanto cuidado com meus olhos.
Sabe o que é isso? É o machado caindo na água. O machado cair na água é pecado, é displicência, é descuido, é falta de zelo, é falta de amor pelas pessoas e por Deus, pela família. Tudo isso é o machado cair na água. Porque o machado é o seguinte: ele não foi feito para viver na água, porque quando cai na água, o que acontece? Oxida, aquela ferrugemzinha, né? E aí ele fica cego. Não é bom. O machado tem que ser afiado e ser bem utilizado. Mas qual é a solução? Qual é a solução? Perguntou o homem de Deus Eliseu. Ele perguntou: onde caiu? Queridos, muitas vezes Deus pergunta para nós: onde caiu? Caiu na água. Ah, eu não sei. Eu só sei que a culpa é dessa pessoa, a culpa é da minha esposa, a culpa é do marido, a culpa é do líder de célula, a culpa é do discipulador. Eu não sei nem onde caiu. Aconteceu, não sei. Isso não é resposta. Um homem, uma mulher, um jovem honesto, mesmo quando o machado cai na água, como esse rapaz aqui, precisa ter a honestidade, a visão de Deus, a sinceridade de saber onde foi que caiu. Eu sei, eu orava, parei de orar. Eu era assíduo, parei de ser. Eu era dizimista, agora não estou sendo dizimista nem ofertante. Até isso é o machado cair na água também. É verdade, queridos. E agora, onde caiu? E esse homem falou. Ele não foi orgulhoso, ele não foi prepotente, porque ele chegou para Eliseu e falou: olha, Eliseu, eu posso ter falhado, eu posso ter pecado, eu posso não saber, era emprestado, eu nem tinha o meu, mas olha, caiu bem aqui. Saber onde caiu é reconhecer o erro, a fraqueza, e apontar o que foi, não esconder. Ah, não, nem caiu. Ah, parece que alguém pegou. Ah, eu não sei. Não, ele sabia, caiu, eu sei que caiu. Quando nós reconhecemos e sabemos onde caiu o nosso machado, Deus, o nosso Deus, Ele é um Deus que não envergonha, é o Deus de segunda, de terceira chance, é o Deus que faz milagre. Ele faz. E diz que Eliseu, o profeta do Senhor, o discipulador, porque o texto no versículo 1 começou dizendo que eram todos discípulos. Aqui não tinha incrédulo, aqui não tinha desviado, eram todos discípulos. E o machado que caiu não foi de um visitante, foi de um discípulo. E agora ele falou: caiu bem aqui. Eliseu cortou um pau e lançou em cima do lugar onde o machado tinha caído. E na mesma hora, contra as leis da física, contra a lei da gravidade, contra a lei da correnteza, o ferro flutuou. O ferro flutuou. Hoje o Senhor quer fazer o seu ferro flutuar, em nome de Jesus. Seu casamento, suas finanças, seu tempo de oração, seu tempo de louvor, de adoração, seu tempo de leitura da Bíblia, seu tempo de comunhão, seu tempo de serviço, de adoração, o Senhor, seu emprego, seus relacionamentos, o Senhor quer fazer o seu ferro flutuar em nome de Jesus. E o ferro flutuou, queridos. O que é esse pau cortado pelo Eliseu? O pastor Ebe diz que isso pode ser uma simbologia da cruz de Cristo. A cruz de Cristo é uma madeira rústica, mas que teve o poder de trazer restauração, regeneração, conserto para todo o ferro que estava afundado. A humanidade inteira estava afundada no rio e no lamaçal do pecado, mas a cruz de Cristo, o sacrifício de Jesus, a obra do Espírito Santo faz o ferro flutuar para a glória de Deus. Versículo 7, Eliseu podia dizer: sabe de uma coisa? A partir de agora, já que você deixou, eu vou pegar esse machado e dar para outro. Eu vou pegar esse machado e deixar outra pessoa cuidar. Você vai ficar ali quietinho, ou vai para sua casa. Eliseu disse: pega, levanta o machado,
Traduzindo na linguagem de hoje, em palavras nossas, meu jovem, pegue esse machado de volta. Não é outra pessoa que vai derrubar essa árvore, não, é você. Você vai terminar o seu trabalho. Você tem jeito, você é capaz, você pode, o Senhor te ama. Você é a pessoa certa para esse trabalho. Não é outra pessoa, não, é você mesmo. O Senhor devolve aquilo que é seu. Pega o machado de volta. Pegue o seu machado de volta. Ele pegou o machado, estendeu a mão, agarrou e segurou aquilo que era dele, em nome do Senhor Jesus. Nessa noite, meu querido, pegue o que é seu, pegue o seu machado. O Senhor devolve para você e diz que você vai completar bem a sua tarefa, em nome do Senhor Jesus. Amém? Nas suas finanças, na criação dos seus filhos, nos seus estudos, no seu trabalho, no serviço a Deus, na obra do Senhor, em discipular pessoas, em ser um bom discípulo, em ser um líder de célula, em multiplicar a célula, em tudo isso, o Senhor devolve o seu machado e diz que você vai edificar uma grande e poderosa obra para Ele, junto com seus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém, querido?